Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação, sempre pelo Facebook, vai aparecer aí na sua telinha. Continue participando conosco. Nós temos o maior prazer em receber as suas opiniões e também utilizar das pautas que você mesmo sugere para nós. Muito obrigado pela sua participação. Está conosco o nosso comentarista de sempre, presidente do Sicom, Rubens Moscatelli. Obrigado pela sua presença, Rubens. Obrigado, Querela, ao nosso convidado e a você que é nosso telespectador assíduo. Hoje nós trouxemos aqui nosso convidado, também gentilmente aceitou o convite, o vereador Cacá Teixeira, do PSDB. Está aqui, atuante, trabalhando para você, munícipe, trabalhando para nós. Muito obrigado, Cacá, pela tua presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Querela e meu amigo Moscatelli. São pessoas queridas aqui da cidade, né, do convívio da área jurídica, né, mesmo afastado quando assumiu o executivo, mas agora retornando. Então a gente sempre no convívio e sempre procurando bons exemplos como vocês. 3 advogados, o Rubens Moscatelli um pouquinho mais afeto aqui ao Cacá, porque foi o examinador dele, no momento confidenciou. E aí você vai poder depois, eu te dar a oportunidade de falar se foi bem ou não. Acho que foi, que tanto é que eu passei. Passou, né? O Cacá não ia deixar se eu fosse tão ruim assim. Então foi por conhecimento mesmo, mas não foi por carinho do aluno, não. Foi conhecimento mesmo, né? Eu acho que por conhecimento, eu acredito que quando você tem essa responsabilidade de ser examinador, eu permaneci por 15 anos na OAB, né, como examinador. E a gente, todas as vezes, às vezes tentava salvar um candidato, né, por conta de que é uma prova lá, uma escrita e oral, né? Um momento, né? É um momento que não estamos ali para um exame de magistratura ou do Ministério Público, é para avaliar o mínimo, né, de conhecimento desses 5 anos de estudo. E eu passei, não tinha o regional aqui, eu fiz o meu exame na PUC, fiz no Álvares de Penteado o oral. E quando vim para examinador, só pegamos pessoas com realmente conhecimento. Então isso aí foi muito válido, a experiência foi muito boa. E às vezes aconteciam os imprevistos, viu, Carela? Acontecia de que você às vezes reprovava, principalmente comprovação de estágio, né? Quando você eu fazia área civil e depois tinha o trabalho e tinha o penal. E às vezes ia muito bem no penal, não ia nada bem no trabalho e no civil menos ainda. E aí você tinha que reprovar. E às vezes o examinador, colega seu, né, amigo da onça, falava assim, não, o senhor foi reprovado na área civil, o senhor procura o doutor e tal. E eu tive às vezes, foram no meu escritório para procurar saber por que eu tinha reprovado. Então tem essas situações aí que deixou marcado na nossa trajetória na OAB. Tirando definitivamente da responsabilidade, passando para outra. Voltando para esse assunto aqui de responsabilidade, Rubens, como é que você tem sentido esses momentos que antecedem as eleições municipais, não é? Depois eu quero ouvir o Cacá também. E o que efetivamente a nossa cidade tem aproveitado com essas relações? Sabe por que eu estou falando isso? Eu queria ouvir já o Rubens de antemão. O vereador, ele é um homem eleito, tem legitimidade, porque é eleito por você. Está lá e representa a maioria da população por conta disso, pelo voto direto. O sistema democrático de colocar um representante nosso lá. E eles estão lá para nos ajudar, como de fato tem feito. Por isso que a gente trouxe aqui o Cacá, vou falar de alguns projetos que ele desenvolveu, como de acessibilidade, de leitura em braille, para dar oportunidade para todos, é importante, e sempre teve um projeto, e a gente tem notado, acompanhado o trabalho do vereador, social, voltado para você mesmo, importante isso, né? O que você pensa nisso e o que a gente, o sindicato, ele também age dessa forma, diretamente com os condôminos, né? Então aqui é uma ação conjunta. Eu tenho notado, Cacá, assim, não puxando a brasa para a sardinha de ninguém,
uma melhor qualificação cada vez maior dos próprios vereadores que nós temos hoje. Você nota maior dedicação, maior conhecimento, maior importância que se dá ao próprio cargo de vereador, que, querendo ou não, se a gente levar para o condomínio, ele é como se fosse, em alguns momentos, o conselheiro do condomínio. Ele fiscaliza o poder executivo, que no caso do condomínio é o síndico. Então eu tenho notado o quê? Uma participação mais efetiva. Os instrumentos que têm sido aplicados, por exemplo, audiências públicas, por exemplo, a gestão participativa, isso faz com que o vereador, todos eles, a grande parte deles, tenha se empenhado mais e tenha procurado projetos mais qualificados que beneficiam a todos de uma maneira mais efetiva. Isso eu tenho notado. E aí, independentemente de partido, alguns melhores, outros não tanto, mas a qualificação do vereador eu tenho visto com bons olhos. Cacá, a gente sabe que por conta da lei de responsabilidade fiscal, coisa dessa natureza, a gente tem uma certa limitação para lidar com alguns projetos que a gente sabe que são bons, mas que a gente não pode colocar ali naquele momento, porque vai depender de outras questões. E aí acaba caindo isso nas costas do vereador, que não é verdade. O Bisley está fiscalizando também o executivo, não é? Então, quando a experiência no início do mandato, eu fui eleito para presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal. E todos os projetos passavam, isso foi uma experiência muito rica, até por primeira oportunidade como legislador, e com as limitações da Constituição de 88, né, ou esbarra na inconstitucionalidade ou na questão do impacto financeiro. Então não dava um parecer frio, não, um parecer que nós tínhamos que analisar à luz, né, da nossa Constituição, da nossa lei orgânica, e muitas você dava o parecer contrário, que às vezes era derrubado no plenário, e que em seguida o prefeito vetava e acompanhando o veto, os vereadores então arquivavam os projetos. Então, quer dizer, o quanto tramitou esse processo até o veto do prefeito e mostrando a eles que nós estamos com a razão. E às vezes até a argumentação dos nobres colegas de que estava realmente parecer correto, mas que era uma causa que poderíamos tentar insistir com o acompanhamento deste projeto e que o prefeito fizesse uma análise. Então a gente tem aí a questão da inconstitucionalidade, do impacto financeiro. Nós não podemos legislar, por exemplo, nós somos muito criticados, a questão dos 60 anos da condução, né? Isentar de 60, que já é isento dos 65 anos. Os 60 anos fica aquela discussão com o Código do Idoso, né? E o Conselho de Idoso sempre discutindo isso. Você tem a questão também da nossa Constituição, que fala em 65 anos, mas nós, legisladores, não podemos fazer esse encaminhamento, esse projeto ser avaliado e votado pela Câmara, porque cabe ao Executivo. O Executivo vai fazer o impacto financeiro para ver o quanto isso aí custará. Porque, veja, com a isenção dos 60 anos, não é que não queiramos fazer isso. Eu já estou com 60 anos, eu teria a isenção dentro do transporte coletivo. Mas acontece o seguinte, você tem que gerar o impacto, porque isso alguém vai pagar. Né? Você vai ter que aumentar a tarifa. Então isso tudo é um reflexo que nós não temos acesso às contas do Executivo para fazer uma análise melhor e votarmos isso. Então, às vezes, os nossos pares não compreendem muito isso. Desculpe cortar, eu queria... para um projeto desse, por exemplo, eu tenho um estudo de impacto, qual é o número de habitantes que eu tenho, que vão se utilizar, se beneficiar disso, e o que isso vai repercutir nesse impacto. É uma lei que precisa vir abraçada, acompanhada e aparelhada de algum estudo um pouco mais profundo para entender esses impactos. Vocês não concordam comigo? O que vocês pensam? Acredito que sim. Na verdade, a prática da apresentação de projetos de lei, às vezes, ela esbarra... Até, como eu falei antes, embora exista muita técnica de muitos vereadores, mas esbarra até na questão daquele projeto político ou da questão até emocional. Olha, poxa, eu queria que isso aqui acontecesse por A, por B, por C, porque eu tenho muitos eleitores, ou tenho muita gente que eu vejo passar necessidade que não precisaria.
E aí acaba esbarrando na parte técnica, porque, como falou o nosso convidado aqui, o Cacá, alguns dados são exclusivamente do executivo. E, como foi falado, se você causa um impacto lá por conta da lei de responsabilidade fiscal, tem certas causas que, por mais nobres que elas sejam, não você consegue não tem como atingir. enfrentar e ir. É isso, né, Cacá? Veja, na nossa lei orgânica, ela dá a possibilidade de você ter iniciativa como do Executivo. E o Supremo tem manifestado algumas situações de alguns projetos serem aprovados por iniciativa do próprio Legislativo. Mas aí cabe ao Executivo, quando há um impacto financeiro, de sabermos como isso vai acontecer dentro do orçamento do município. Então nós não podemos estar legislando alguma coisa que nós não temos o conhecimento com a questão do impacto. Então tudo isso, às vezes é muito pouco, às vezes mas é uma concessão de um benefício para o munícipe. Mas o que isso aí vai significar dentro desse impacto? Às vezes tem uma legislação que concede aquele benefício, mas o vereador quer ampliar isso, né? E às vezes causa essa questão de impacto. Então, por sermos da situação, né, base do governo, Perfeito. então, Zé Roberto, fica complicado. Às vezes você como advogado, você tem que defender o seu cliente, não é verdade? Sem dúvida. Então você vai defender o governo, às vezes com argumentos que não convencem a parte contrária, ou o interessado, ou a própria opinião pública, mas são às vezes argumentos que esbarram realmente na legislação. E a legislação tem que ser cumprida, senão você tem um ADIM, né? A ação direta de inconstitucionalidade, e que todo esse projeto, todo esse trabalho todo que foi feito, acaba não acontecendo. E tem mais, né, gente? A questão não é só questão partidária, político-partidária, a questão é legal. A questão não é só essa, né? Nós temos que trabalhar de acordo com aquilo que a lei permite. Tem imposição de limites mesmo, né? Limites, que claro. Você tem lá uma verba que o Poder Executivo pensou em gastar de uma certa forma. Óbvio que todos os vereadores têm as demandas próprias, têm as necessidades de mostrar para o seu eleitor que ele está ali cumprindo com aquilo que ele prometeu em campanha. Nós vamos ter que fazer um intervalozinho na volta, vamos falar de lei. Vamos falar de lei. E aí, Rubens, o sindicato ajuda muito aqui, né? Às vezes sim. Mas atrapalha também. E daqui a pouco a gente volta, espera um pouquinho. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco Cacá Teixeira, vereador do PSDB, contribuindo aqui com um programa, falando bastante sobre legislação, sobre aquilo que interessa diretamente a nós aqui. E no intervalo nós estávamos aqui falando sobre conjuntos habitacionais, a maneira como a prefeitura tem atuado nisso e como a gente tem visto isso também. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu queria falar um pouquinho de um projeto, de uma lei que, na verdade, foi aprovada em 2013, que tratou de acessibilidade com biblioteca virtual. Foi um projeto do Cacá, um projeto social interessantíssimo. E tem mais vindo por aí, que é a lei da ficha limpa também aqui para o município, né? Fala um pouquinho disso, Cacá, isso é muito interessante para o nosso telespectador. É questão da acessibilidade. Eu convivi com uma pessoa que é deficiente visual na minha casa, né? Meu avô, e eu era pivete, né? Era um molecote, estudava no Colégio São Leopoldo, que é estadual, ali da Rua João Guerra, e morava na Sina, no Macuco. Então eu lia os jornais para o meu avô, né? Meu avô pedia para ler os jornais. E ele gostava das notícias e tal, e isso me enriqueceu bastante na questão de vocabulário, na questão de também desempenho dentro da escola. E às vezes ele mandava, conta aí o dinheiro para mim. Aí ele contava o dinheiro e falava assim, você errou. Aí eu falava assim, mas como eu errei? Você não enxerga. Eu enxergo, eu estou falando... Aí ele conhecia pelas notas, porque as notas eram diferenciadas pelo tamanho, né? Então, não, você errou. Aí, então, isso aí marcou muito na minha vida. E quando eu cheguei na Câmara, eu acho que há necessidade de que as pessoas com deficiência visual tenham acesso às notícias, aos livros. Chegue a uma biblioteca e peça um livro do seu interesse. Então, pensando nisso, aprovamos uma lei, o prefeito sancionou, dando esse direito, né, de acessibilidade às informações nas todas as bibliotecas municipais, né, e as bibliotecas que temos na nossa cidade. Agora precisamos da regulamentação, né, regulamentar isso para que isso coloque em prática e eles possam ter acesso realmente à informação como merece. A gente vê cada projeto de lei, cada lei aprovada, que ela tem de uma como essa, né, uma utilidade, uma coisa importante para o município. Por que eu esbarro tanto na bendita da regulamentação, Rubem? Marco Civil da Internet é a mesma coisa. Está ali, está todo mundo, aí quando chega na hora de regulamentar, neutralidade de rede, fica essa... Você sabe que uma conquista importante é você realmente aprovar um projeto de lei, algo que tem começo, meio e fim. A outra dificuldade que eu vejo, e aí é município, estado e união... Perfeito. É a questão do planejamento propriamente dito. Tá bom, eu aprovei o projeto do Cacá, vamos supor que você seja outro vereador, eu sou outro. Faz um contexto, às vezes os assuntos são completamente diferentes, mas eu vou falar pelo número, né? Bom, eu vou gastar tanto aqui, tanto ali, aí eu vou tentando gerir e administrar isso. É uma ótica que eu tenho a respeito. Perfeito. Porém, não deveria ser assim. Acho que há muitos artigos de lei, dentro de projetos de lei, que você já tem a auto-aplicabilidade. Não precisa esperar a regulamentação. Por exemplo, direito à biblioteca virtual. Já está lá estampado. O problema desse caso aqui é o como. Como eu vou fazer? Como eu forneço? Como eu forneço? De que forma? Então, o Executivo, então, trabalha com esses meandros aí, com essa falta de aplicação que vem no próprio projeto, mas não por culpa do vereador, porque ele não tem
ele não está com a chave do cofre, ele não pode regulamentar isso, mas que ao mesmo tempo é um problema sistêmico. Pois é, e aí isso a gente está ligado diretamente à cultura, e nós tivemos aí num outro programa a presença do Raul Cristiano, que falou, e até citou, queria até dizer isso para você, ele até citou esse projeto seu, que literalmente está ligado diretamente à cultura. Isso é importante, parabenizo, parabéns mesmo, que é um projeto. Agora, precisamos botar isso em prática, né, Cacá? Eu também agradeço ao Raul, né, de ter citado, então, nesse programa. Ele era estava com o secretário de Cultura, e eu fui lá para conversar com ele, porque todo projeto de lei que eu apresento, eu vou ao secretário para ver a viabilidade, né, para execução, porque senão a gente vai mais uma lei que fica. Agora, o Moscatelli foi muito preciso na questão da análise. Nós temos que fazer a lei, e a lei ela tem que esgotar o assunto, porque a regulamentação, quando você tem que fazer a regulamentação, tem que seguir a ideia do legislador, ele não pode criar nada. Então, na regulamentação, se a lei for falha, a regulamentação não pode, né, suprir, não pode trazer... Não pode arrumar. Exatamente. Então, por isso que há necessidade de as pessoas terem conhecimento, ter uma boa assessoria, para que a projeto de lei esgote o assunto, quando chega no executivo para executar, para trazer toda, né, a ideia do legislador. Então ele tem que seguir a ideia do legislador, não pode criar nada. Então, às vezes, o regulamento vai regulamentar uma coisa de uma lei que é aprovada, né, sempre às pressas e tal, chega lá, não dá para regulamentar e fica mais uma lei que vai para a gaveta, né? Consegue executar a bendita da lei por conta dessas questões. Essas famosas leis que pegam e as leis que não pegam. Esse negócio de lei que pega, lei que não pega, lei que tem nome, é meio complicado. A lei tem número e foi criada, sancionada, pronta para se cumprir, ponto. E quando não, tem uma sanção, tem uma penalização pelo seu descumprimento. É assim que é, simples assim, não é? Aparentemente, mas nem sempre executavelmente. Só que não, né? Só que não, né? Hashtag só que não, né, para a moçada. Agora, esse negócio da ficha limpa, você já está pronto para votar? Presta atenção nesse projeto, porque é interessante isso aqui. É um projeto ainda, né, Cacá? Não, já aprovou na Câmara, né, em 2 discussões, foi para o prefeito para sancionar. Ainda falta. Espero que seja sancionado o mais rápido possível. Não é que o prefeito executivo não tenha apresentou através de um decreto, no início, logo da legislatura, a questão da ficha limpa. Mas é decreto. Você sabe que decreto, vem um outro prefeito, vem uma outra que acaba não aceitando e vai revogar. Então, acho que a lei passa pela Câmara, tem que ser aprovada, então vai discussão, nós estamos 21 vereadores, os 20 vereadores se manifestam, então tem uma votação, tem um quórum. Então, nós fizemos essa questão da ficha limpa, para que o eleitor, né, esse ano nós temos eleição, e esse ano vai ser uma eleição diferenciada, e acho que o Zé Roberto, você vai ter muito trabalho por conta da questão da internet, porque nós estamos proibidos de fazer campanha em todos os sentidos, né? Você não pode ter mais material nenhum de campanha de rua, né? A não ser o Santinho, o famoso Santinho, e através da internet. Então o trabalho vai ser dentro da internet, dos Faces, de outros mais, né, recursos que a gente vai poder usar. E vai ser então diferenciado, então o eleitor vai estar ali um parâmetro, né, para ver se aquele candidato segue aqueles critérios, se não tem problema nenhum na justiça, se não transitou julgado, né? Isso é apenas questão eleitoral, eu acho que precisa fazer uma análise, né? É uma eleição muito difícil, onde nós temos, é a eleição mais difícil, né? Da Câmara Municipal é muito mais difícil, porque temos aí 600, 700 candidatos, depende, são vários partidos, né? Cada vez cresce, surge mais um partido, então a gente vai ter que fazer uma análise, eu acho que bem criteriosa, e a população tem demonstrado que tem separado realmente o joio do trigo. Eu tenho batido na tecla, Rubens, isso aqui reiteradamente no programa, essas questões de internet e as questões que nós temos um projeto também de lei na tentativa de ser aprovado, que está tratando de criminalização dos fakes. O fake é uma página falsa no Facebook que se faz passar por alguém. E nessa época eleitoral, isso acontece muito. Aconteceu com a candidatura do presidente da República, lá, o Aécio Neves, também aconteceu. Teve ação judicial, tal, que se entrou, que
procurou sanar e tal. Agora, somos mais emissores do que receptores. E quando se a gente não... E vamos esbarrar na liberdade de expressão e na manifestação, a livre manifestação do pensamento. Agora, o político, e esse projeto não é só para o político, o projeto é para o cidadão. O político é um cidadão, não é? E como é que você vê isso? Porque essa ferramenta, ela acaba com a campanha de alguém e pode ser falaciosa, pode ser mentirosa. E nós precisamos dar uma limitação. E o tribunal, ele tem que estar pronto também para coibir. Por isso que quando a gente comenta de cumprimento da lei, do marco civil da internet, com vice-presidente sendo punido com preso, tirando ele. Porque, e como é que nós vamos fazer se essa ferramenta partir para esse caminho? Se nós não tivermos mecanismo, punição. Essa norma que você pretende, que existe aí, que você acabou de falar, da punição ao fake, ela tem que ir além mesmo da própria legislação. Não adianta eu criar uma lei e eu não ter, dentro da estrutura estatal, uma maneira de efetivá-la. Ou seja, fiscalizando, educando o meu usuário, porque não adianta também ficar punindo, porque a cadeia não tem, chega num limite que não dá. E a gente sabe que aqui no Brasil, nós temos um princípio da inocência que foi agora rediscutido, né, por conta lá da apelação e tudo mais, mas que nós temos que garantir na frente. Acaba com o fake, mas eu tenho que já doutrinar a nova geração da melhor maneira possível. É isso que falta. Se você não tem estrutura, a lei pode ser maravilhosa, ela pode ter objetivos profundos, só que não tem como, porque o magistrado ele não tem um instrumental, ele não tem o computador. Não estou falando aqui da nossa região, mas há regiões de São Paulo que não tem nem perspectiva de melhora. E assim vai. E outra, hein? Nós temos a lei da ficha limpa, a lei da transparência, municípios com 20 mil habitantes, tudo na internet, eu tenho que disponibilizar. Cacá, a sua presença foi extremamente agradável, tanto é que o programa acabou, não deu tempo de falar nada, vamos ter que trazer você de novo. Esteve conosco aqui, Cacá Teixeira, vereador do PSDB, as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Muito obrigado mesmo pela presença, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, sempre esclarecendo todos os munícipes. Estaremos sempre à disposição quando for chamado. Para vocês, Roberto Moscatelli, que também citar que é vigiliano, né? 7 de setembro, viu? 7 de setembro é uma grande parada. Isso mesmo, então, mesma data. Por isso que nós estamos aí, pessoas que só querem o bem, né, do nosso semelhante. É isso que a gente deseja. Obrigado pela oportunidade. E vocês torcem para o mesmo time, pelo jeito. Começa com S, termina com... então tá bom, vamos deixar por aí. Rubens Moscatelli, suas considerações finais. Querela, telespectador, o Cacá, é sempre um prazer estar aqui, debatendo assuntos não apenas de condomínio, mas aqueles de interesse de todo mundo. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Muito obrigado pelo seu prestígio. Esse programa tem esse objetivo mesmo, né? É de fazer a nossa cidade melhor e trazer gente que contribui para isso, como foi a presença do vereador aqui. Muito obrigado, gente, por estar participando sempre conosco. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.